Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão. O vídeo está recheado de informações, hoje foi um dia aí bastante movimentado, né? O Vasco voltou aos trabalhos aí já visando a partida contra o Grêmio na quinta-feira e voltou com mudanças na equipe titular. Zé Ricardo preparou aí 3 mudanças e 2 aí bastante significativas, né? A entrada de Getúlio e a entrada também de Figueiredo no time titular. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar aqui também sobre a SAF, né? Hoje o presidente ali da Assembleia Geral do Vasco publicou um comunicado, né? Meio que alertando os sócios que vai em breve acontecer uma Assembleia Geral para os sócios já conferirem ali como está a situação dos seus títulos, etc e tal, porque em breve deve acontecer a convocação, a gente vai dar uma falada nisso aqui também. E vamos falar sobre Zé Santos, né? Zé Santos / Zé Vitor, o atacante que foi contratado aí nessa janela entre estadual e início da Série B, mas que não vem sendo aproveitado aí pelo Zé Ricardo. E hoje o seu empresário deu uma entrevista aí que causou aí um certo desconforto, né? Uma certa polêmica nos bastidores do Vasco. Então, bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Bet7k. Você que gosta de fazer a sua fezinha, gosta de fazer as suas apostas esportivas, aqui na descrição e no comentário fixado tem o link da Bet7k que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, 100% de bônus. Você botou R$20, vira 40, botou 30, vira 60, botou 50, vira 100 e assim por diante. Além disso, a Bet7k paga via Pix. Você ganhou lá a sua aposta, é só solicitar o pagamento que cai o Pix na sua conta. Então o pagamento é super rápido. Tem aqui mais informações na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Bom, vamos começar aqui falando sobre o treino de hoje, né? O Vasco hoje voltou aos trabalhos, né? Depois ali de 2 dias de folga, após a vitória, né, sobre o Brusque, os jogadores ganharam folga ali no final de semana e hoje voltaram aí às atividades, né? O Vasco se representou com novidades nessa segunda-feira e nesse primeiro treino antes do jogo contra o Grêmio, o Zé Ricardo esboçou o time titular do Vasco com Getúlio e Figueiredo no time titular, colocando Raniel e Palácios no banco de reservas, né? 2 mudanças aí significativas em relação ao time que começou jogando contra o Brusque na última partida. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, né? Mas a tendência é que Getúlio e Figueiredo realmente ganhem essas posições e comecem jogando aí na partida contra o Grêmio. Ainda teremos treino amanhã, terça-feira, teremos o treino da quarta-feira também e na quinta-feira o jogo. Mas nesse primeiro treino, né, o indício é que o Getúlio será o titular da equipe. O Zé Ricardo escalou a equipe titular do Vasco no treino de hoje da seguinte forma: Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias na direita, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri, Andrei Santos e Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio. Portanto, 3 alterações em relação à equipe que iniciou contra o Brusque, né? O Gabriel Dias volta para a posição onde jogou o Everton, né? O Gabriel Dias cumpriu suspensão, é o titular, mas retorna a primeira mudança e depois as outras mudanças por opção tática mesmo do treinador Zé Ricardo. A entrada do Getúlio na frente, que entrou bem ali no último jogo, né? Deu uma assistência e tudo para o Nenê. O Raniel realmente não vem fazendo boas partidas, então a tendência é que realmente vá para o banco de reservas. E o Palácios vai voltar a ser opção para o segundo tempo. O Figueiredo também está muito bem, vem fazendo boas atuações e deve começar jogando. O Palácios volta para o banco, né, e vira opção ali para o segundo tempo, como ele vem entrando e vem entrando bem. Como eu disse, o Vasco ainda fará 2 treinos, né, antes da partida contra o Grêmio, na quinta-feira, 8 da noite, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o esboço do time é esse, deve ser esse o time aí que entra em campo contra o Grêmio. Bom, mudando o assunto aqui agora, hoje tivemos aí uma declaração polêmica de um empresário, de um atacante do Vasco, né? Atacante que foi contratado aí recentemente, o Zé Vitor, que depois virou Zé Santos, né? Que atuou pouquíssimos minutos, né? Desde que foi contratado, ele só foi relacionado naquela partida contra a Chape, aquela partida da chuva, entrou, era um jogo que não tinha como fazer nada, né? Porque a partida não tinha nem como acontecer, o campo todo alagado, energia acabando toda hora. Ele só entrou naquela partida e depois nunca mais foi relacionado.
E hoje o empresário dele, o ex-jogador Hugo Nascimento, que hoje é empresário de atletas e é empresário do Zé Santos, ele concedeu uma entrevista ao jornalista Rafael Fernandes, do portal Vasco Notícias, e afirmou que a contratação do Zé Santos partiu da 777 Partners e que o treinador Zé Ricardo não pediu a contratação do centroavante. Então é um jogador que o Zé Ricardo não pediu, segundo o empresário, né? Chegou aí porque a 777 gostou e mandou buscar. Como foi um jogador não pedido pelo Zé Ricardo, né? Acaba realmente que ele vai para o final da fila. Mas, de toda forma, é uma declaração do empresário do jogador que causa desconforto, né? Acho que não tinha necessidade dele vir a público dar esse tipo de declaração, até porque acaba prejudicando o seu atleta. O Zé Vitor está ali trabalhando, está buscando o seu espaço. Claro, a gente queria ver o jogador tendo mais oportunidades, mas ali o Getúlio está na frente dele, o Raniel está na frente dele, até o próprio Figueiredo, né, também está na frente dele aí nessa hierarquia de posição, e acabou que ele realmente virou a última opção. Ele tem que continuar trabalhando e conquistar aí a sua vaga nos treinamentos. Eu achei desnecessária aí a declaração do empresário do jogador, mas acaba sendo uma informação também, né, de que ele foi contratado sem passar pelo Zé Ricardo. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Quem disse foi o empresário do jogador. Bom, e já que a gente falou aqui de 777, hoje tivemos aí uma novidade importante em relação à votação da SAF. O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto Carvalho, divulgou ali no site oficial do Vasco um comunicado importante, já avisando que, olha, em breve vai ter a convocação para votação aí da AGE. É um comunicado que pede ali para os sócios do Vasco, né, conferirem ali, averiguarem como estão a sua situação, regularizar de uma vez a sua situação no quadro social para poder participar dessa AGE, que será a mais importante da história do clube com toda certeza. O comunicado diz o seguinte: foi divulgado na última sexta-feira, oficialmente pelo clube e amplamente noticiado pela imprensa, que o CRVG e a 777 Partners estão se aproximando de um entendimento final para eventual aquisição pela 777 Partners da participação de 70% da Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, que poderá ser criada para aglutinar as atividades do clube relacionadas ao futebol. Além disso, na última quarta-feira, o Conselho Deliberativo instalou uma comissão de estudos para dar um parecer final sobre os contratos que possam vir a ser assinados entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners no âmbito desse entendimento. É de conhecimento amplo que tais assuntos são de alçada e competência da Assembleia Geral, que, em última instância, deve decidir se aprova tais pleitos ou não, a seu livre juízo e convicção de cada um de nossos associados. Neste contexto, é razoável pressupor que nas próximas semanas seja necessário a realização de votações no âmbito da Assembleia Geral e tenho como compromisso de realizá-las de maneira segura e tranquila, criando todas as condições necessárias para possibilitar a participação de todos e cada um dos associados do CRVG, estejam onde estiverem. Assim, o primeiro passo fundamental é que cada associado verifique sua situação junto à secretaria do clube, assegurando que estará apto para exercer seu direito fundamental de votar quando for chamado a fazer parte das importantes decisões que irão moldar o futuro do nosso clube. Foi aí a publicação oficial do Vasco, né, do presidente aí da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, já avisando, olha, nas próximas semanas teremos aí uma votação do contrato da 777. Então você, sócio, confira como está a situação, vá na secretaria, se tiver alguma pendência, resolva, porque em breve vai sair a convocação e você tem que estar apto, né, para ter direito a voto. Então já é um indício aí, mais um passo, que em breve teremos aí essa votação da possível aquisição de 70% do futebol do Vasco pela 777. Então você, sócio estatutário, que já paga aí o seu plano há mais de um ano, você tem direito a voto, confere aí se está tudo certinho para você também participar desse pleito importantíssimo da história do Vasco. E falando em SAF, hoje um dos principais ídolos, né, da história do Vasco, Edmundo, concedeu aí uma entrevista falando sobre a SAF. Ele foi perguntado a opinião dele, né, sobre esse momento aí que o Vasco está atravessando. Ele até usou também o Botafogo como exemplo aí. O Botafogo recentemente também se transformou em SAF e o Edmundo deu a sua opinião sobre esse momento, né, sobre essa votação que vai acontecer aí e os sócios vão decidirem se querem que o Vasco se torne uma SAF ou não, com a venda de 70% para a 777. Confira a opinião do Edmundo. Gui, eu queria dar o exemplo do Botafogo. Há 365 dias atrás, não exatamente isso, porque eu não sou bom com os números, mas o Botafogo estava mal na Série B,
chegou o Anderson Moreira, depois chegou o John Texel, e olha o que aconteceu com o Botafogo. Uma verdadeira revolução. Aqui no Rio de Janeiro, os torcedores do Botafogo estão muito empolgados. O time do Botafogo ele é competitivo, mas não é excelente. Mas a confiança trazida pelo novo proprietário faz com que o torcedor acredite no futuro melhor, né? O técnico está fazendo um trabalho ótimo. O Gui, só um parêntese rápido. Eu quando parei de jogar, minha última partida como profissional foi o Vasco caindo para a Série B. Para mim isso foi muito frustrante, decepcionante até. Meu time do coração, a minha carreira, que havia, na minha opinião, foi brilhante, ter terminado assim. Eu reuni os meus melhores amigos, para ser bem curto e grosso, eu fui tentar entender o que acontecia para um gigante como o Vasco cair, acabei me envolvendo com a política para poder entender o que se faz. Conclusão. O que eu tirei de conclusão? É melhor alguém investindo e ter lucro do que alguém que é só apaixonado e que enriquece às costas de um clube que fica falido. Simples assim. E aí, concorda com o que disse Edmundo? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã de manhã com mais informações sobre o nosso gigante da colina. Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!